Esse aqui não é apenas um anime. Ele é uma obra de arte que mudou o meu modo de pensar sobre a vida e a virtude humana, demonstrado através da apresentação de cada um dos personagens, o que eles mais valorizam na vida e, portanto, o que nós devemos valorizar também nas nossas vidas, transformando nossa perspectiva além do mundo dentro desse anime, fazendo você se refletir sobre o que é viver uma vida seriamente em um mundo que não é mágico em que nós estamos. Cercado por críticas e análises, amados e odiados por muitos, digo, essa obra precisa ser explicada para você interpretar o real sentido e a mensagem verdadeira dela. Esse é uma história que mostra a vida de um homem chamado Rudeus Greyrat, um homem de 35 anos que reencarnou em um mundo de espadas e magias como bebê e que apenas decide viver essa outra nova vida seriamente, onde tudo poderia dar certo para uma pessoa que sonhou em viver no mundo de fantasia, conquistando coisas que nunca antes pudessem tornar reais na vida anterior, abordando temas profundos e complexos, explorando o crescimento pessoal da redenção e as consequências de suas ações. O protagonista Rudeus embarca em uma jornada de autodescoberta e superação, enfrentando não apenas os desafios do novo mundo, mas também lutando contra os seus próprios demônios internos. Essa narrativa rica e multifacetada é o que torna o Mushoku Tensei ser uma obra tão impactante e memorável. Era mais um dia em que uma nova vida estava para despertar. O recém-nascido Rudeus dentro do mundo de fantasia, que depois de apreciar as belas melancias da sua mãe, percebe que tinha sido renascido com a consciência da vida passada e que aqueles dois jovens à sua frente eram os seus pais, reclamando que eles eram muito jovens para fazer filhos na visão dele. Mas que na verdade a alma dentro dele era um homem de 34 anos que foi levado para o outro mundo não graças ao Anubis, nem ao Odin e nem pela morte, mas sim pelo deus japonês, o nosso Caminhão-kun. E sem saber dessa verdade, os pais criam esse moleque pervertido sem duvidar de nada de estranho nele, até porque o pai, o macho alfa, também é pervertido, e a mãe, que vai junto com a onda do pai, também tem desejos. A empregada, por sua vez, nem se fala. A maioria da população dentro desse mundo tem desejos. E um dia aleatório, depois que um moleque quebra a porra da sua casa com uma porra de uma magia blastoide, a família decide contratar uma professora que parece normal e não ser tão pervertido. Mentira, ela também é tarado! Assim começa a vida do Rudeus, rezando para a sua deusa do Roxy. Aqui está a sua ficha para a inscrição dessa igreja. E chega de história e deixa eu explicar sobre a obra. A primeira parte que todos querem saber ao respeito. A criação do personagem do protagonista mais desagradável de todos os tempos. A reencarnação mais errada de todos os tempos. Se você já assistiu o anime Mushoku Tensei alguma vez, ou se você dropou ou não assistiu, já deve saber que o Rudeus é um lolicon que ele faz coisas muito desagradáveis, são nojentos, são intolerantes de assistirem isso, mas que tudo isso tem um motivo por trás, o autor fez com motivos. O Rudeus ser lolicon é uma crítica social que contrasta a sociedade japonesa que gosta desse tipo de coisas, certo? E além disso, é importante imaginar que o autor pega o pior tipo de crime possível que o homem pode cometer para criar um protagonista. O autor parte para o modo hardcore em criação de personagem e não é um personagem agradável e nem admirável nesses pontos, mas que todo esse plot serve para ele perceber que o que ele está fazendo não é certo. Então, é diferente de uma obra exaltar isso, o que ele faz, e os criadores terem a real intenção de mostrar isso como se fosse um ato rude do Rudeus, para ele conseguir se reconciliar para não fazer mais essas coisas. Essa obra não idolatra o errado, ele mostra o errado como errado, tanto que toda vez que ele faz algo desse tipo, o Rudeus faz algo desse tipo, toda a cena muda para um tom sério e o Rudeus vai percebendo de pouco a pouco que isso não deixa ninguém feliz.
levando assim a mesma mensagem para quem está vendo também. Você deve sentir desconfortável, demonstrando para si sentir mal, de propósito, certo? Você deve sentir mal. Se você não sentir mal, você é literalmente o estranho, cara, tá entendendo? Ele foi feito com propósito para você passar mal, sentir nojo daquilo. E isso é um dos motivos desse anime não ser muito recomendável para pessoas que não gostam coisas desse tipo. Justificado? Sem apologiar as coisas do Rudeus, tá muito bem você criticar, faz totalmente o sentido. O Rudeus é um cara que, assim, não tem jeito, não tem salvação. Mas não tem salvação aquela pessoa que defende esses atos de rudes do Rudeus, certo? Traçando essa parte, o Mushoku Tensei, ele não cria um personagem para ganhar uma empatia ou uma admiração. Normalmente, um anime constrói protagonistas, né, os personagens, para eles serem atraentes, né? Por exemplo, o Subaru lá do ReZero ou qualquer tipo de personagem, né? Ele faz como se fosse, olha, eu sou bonitinho dessa obra, olha como eu sou igual a você, que eu não gosto desse mundo que hoje eu vivo e eu quero viver lá no mundo de videogame, botando um micro-ondas na cabeça que ele pode explodir a qualquer momento. E olha que eu tenho o mesmo senso de justiça que você, eu gosto da mesma coisa que você. Então ele tenta ganhar uma empatia, ou se não for empatia, ele cria um personagem muito perfeito, né? Aquele personagem que consegue fazer tudo, que, por exemplo, o One Piece, né? Assim, não é Isekai, mas um bom exemplo, para você conseguir admirar nele e falar, nossa, cara, esse daí é admiração, cara, eu quero ser que nem ele, tá ligado? Só que o Mushoku Tensei, ele não faz isso. Literalmente, é um personagem que começa lá do poço, no fundo do poço, no pior lugar que a humanidade pode estar na vida, tá ligado? E além disso, né, normalmente os isekais, ele pega um passe, né, que você usa as inteligências, o conhecimento das ciências que temos hoje para solucionar problemas. Mas no Mushoku não. O Rudeus, ele é burro, porque ele literalmente ficou 34 anos, mais de 20 anos, preso no seu próprio quarto sem fazer nada, né? E a única coisa diferente que ele tem entre todas as obras, e ele perceber desde cedo, desde quando ele é criança, que diferente da vida passada, o estudo é muito importante. Então ele começa a estudar, começa a ler desde cedo. Nesse ponto, quando ele começa, né, fazer a leitura, pegar no livro, ele tinha apenas 2 anos de idade. Mas com certeza, sim, na cabeça dele tem 35 anos de idade. Essa obra mostra a evolução de um personagem, de um homem. Ele não cria alguma coisa para ser, vamos dizer assim, idolatrado, né, para alguma coisa brilhante, né, um cara perfeito. E além disso, isso não é apenas com os personagens, mas com o mundo também. Normalmente, né, a apresentação, como eu falei, ele mostra o quão o mundo em que ela vive é chato para você ir num mundo mais legal e cheio de fantasias. Por exemplo, o Konosuba, né, ele vive no meio das plantações e ele literalmente só fica lá se fudendo no quarto, jogando videogame. O Subaru também não tinha porra nenhuma lá na vida anterior e ele do nada transforma a vida dele num céu de paraísos de coisas coloridas. Mas o Mushoku não. Ele, literalmente, da realidade, ele foi para uma outra realidade onde não tem muitas coisas brilhantes, né? Se você vê atentamente, a tonalidade do Mushoku Tensei, ele é bem escuro. Eu digo, a vontade do autor é muito explícito na maioria dos isekais, né? É o sonho pronto na mesa. São superpoderes, assim, pá, estralou o dedo, já tá com superpoderes. As garotas lindas que estão ao redor e gostam do personagem principal sem ter nenhum motivo por trás, tá ligado? E as conversas também, na maioria dessas obras, a conversa só existe para encher a linguiça. Ela não tem um sentido, não tem uma mensagem final, né? Então, o Mushoku Tensei, ele literalmente é o inverso disso, né? Ele cria o pior tipo de personagem para você sentir literalmente um nojo. Ele começa do fundo do poço. O ar das conversas é mais pesado, ele é mais calmo, né? Mas isso não deixa a série mais chata. Pelo contrário, isso deixa muito mais legal a obra.
você só de ver a primeira episódio, você já sente que ele deve ter alguma coisa por trás, né? Se você vê alguma coisa. E até então, existem dois tipos de anime nesse mundo. Um que o significado das coisas ficam muito explícitos e o outro que fica implícito, que o leitor, né, o espectador tem que interpretar o sentido, né? Ou tem a mistura desses dois, né? A meia-meia, certo? E o Mushoku Tensei, toda a obra dele, muitas e maioria das coisas, elas estão implícitas. Sendo assim, essa obra não tem uma explicação, ele não mostra, né? Ele não explica nada, ele mostra tudo através da animação, que tudo parte do ponto de vista do Rudeus. É o Rudeus contando, ou seja, na versão original do livro dessa obra, todos os 26 volumes, que eu tenho inclusive, né? Ele se passa no ponto de vista do Rudeus. É a perspectiva do narrador primeira pessoa, narrador principal pessoa, né? Então, tudo que o Rudeus vê, ele vai falando e o livro ele segue no tempo do tempo que o Rudeus vai percebendo as coisas, certo? Mas dentro do anime, tudo muito é implícito. E é exatamente isso que faz essa obra ser um masterpiece, uma obra-prima, quando nós entendemos ela. Um exemplo que possa explicar essa parte de o que ser explícito e o que ser implícito é só você poder imaginar quando o protagonista ele dá um de heróico ou vitimista, falando de ideais, e quanto os inimigos eles falam a realidade. Por exemplo, o protagonista principal fala: ai, assim, essa coisa não pode ser assim, senão eu vou sentir mal, vai ter vítimas. Enquanto o vilão principal ele fala literalmente a verdade. Acho que os primeiros episódios lá do Boku no Pico Macadamia, o Slay, alguma coisa assim, ele fala, né, porra, mano, todos os heróis deve ser assim, tá ligado? Não em busca da sua fama no sentido de dinheiro, tá ligado? Todo herói deve ajudar por o bem do coração, tá ligado? E isso fica, todo mundo fica chocado, tá ligado? Isso é estreado na televisão, que eu saiba, assim, em live. E o Mushoku Tensei, ele não é desse tipo de anime que é explícito, que o protagonista vai falar: ai, esse mundo é assim, eu acho isso daqui assim, isso daqui assim, tá ligado? Ele é literalmente, o Rudeus, ele não fala, ele faz o que ele pensa, tá ligado? É literalmente o Aristóteles na veia, ele, tá ligado? E são exatamente essas partes que eu quero explicar nesse vídeo, o real sentido e a mensagem verdadeira dela, das coisas implícitas no anime e que, se for no livro, você vai ter que interpretar muito bem. Então vai percebendo como é. Na primeira temporada, na parte do opening, né, vamos dizer que ela não teve opening. A opening dela era literalmente uma música tocando e as paisagens mostrando como o mundo é. E que, na verdade, toda essa paisagem que vai rolando durante a musiquinha do opening é tudo um ponto, a perspectiva do Rudeus contando como o mundo é. É literalmente, olha, o verão começou, do nada começou a nascer, como chama, as ervilhas da plantação começou a crescer, o céu tá assim, hoje do nada começa o inverno, assim. E é literalmente, a parte legal é quando começa o inverno, né? Tipo, começa o opening, começa a tocar música e mostra aquela cena do inverno muito frio, muito forte, tá ligado? Você não dá pra literalmente sair na casa. E é nessa situação, tipo... E é exatamente nesse tempo, nessa hora, que acontece aquela merda que a Lilia fala, né? Nossa, eu vou sair de casa. Aí os pessoal fica falando, né? Mano, você vai sair de casa nesse frio. Eu sei que você quer, assim, pagar pelo que você fez. Mas se você sair de casa nesse frio, nessa chuva, você vai você vai congelar, tá ligado? Então, tipo... O anime, ele faz uma conexão muito boa do direto e do indireto, né? Porque... no livro tá escrito diretamente, começou o período de inverno. E no anime, ele não explica isso, ele tá lá implícito na paisagem dentro da opening, certo? E na segunda parte, vidraçaria. Eu quero nesse ponto, vidraçaria, eu quero sentir no sentido de janela. Olha essa parte
do primeiro episódio, essa janela. Isso daqui é quão os diretores eles querem levar o nível da animação no sentido de o nível do realismo, detalhe realismo dentro dessa obra. Porque se você parar para pensar bem, né, esse tipo de medieval, era medieval, né, ele não tem tanta tecnologia onde você pode, assim, criar coisas super modernos. E, inclusive, esse tipo de janela, ela era bem comum antigamente. Você fazia, assim, as coisas, como que eu digo? Os vidros redondos, né, e ia encaixando um a outro, assim, tá ligado? Você não conseguia fazer uma janela perfeito quadrado, assim. E isso você vai conseguir ver muito bem nos ending. A janela nesse anime é um ponto principal que eu não sei ainda realmente qual a mensagem verdadeira dela, só que eu consigo ver que o diretor ele consegue, assim, criar essa parte, uma diferença muito bom entre as janelas, porque a casa do Rudeus ele tem janela, certo? Com vidros redondo. Quando você vai ver as outras casas, por exemplo, no castelo do Ares, você vai ver que as janelas elas ficam quadradas. Isso é literalmente, olha, é diferença da tecnologia, da ciência que tem por trás, entende? Então o autor quer mostrar, tipo, o nível de classe social, de qual é o nível que ele vive, e além de qual é o nível que o mundo... Mano, eu tô travando, vamos pra terceira parte, certo? E se você ver o ending, né, como que chama? Do Mushoku Tensei, você vai conseguir ver muito bem que tem vários tipos de janelas, certo? O autor, o diretor, né, que faz a direção, ele preocupa muito com o nível do realismo dentro desse anime. A terceira parte é as festas de boas-vindas da Roxy. Quando a Roxy é contratada pela família, né, a família faz uma festa agradecendo, ou sei lá, uma festa de boas-vindas, certo? E eu quero que você compara essas duas imagens. E tem uma coisa assim, mano, você fala, mano, que diretor foda, cara. Tipo, ele fez uma adaptação tão bom quanto o anime, que você vai ver, mano, que essa casa do Rudeus, né, uma casa acomodada, normal, rústica, come com os talheres normais, talheres de madeira, certo? E tem dois, como chama, trindade, aquele negócio que coloca vela assim, tá ligado? Tem dois daquele, quando a Roxy não está. Então o dia a dia dele é o normal assim, tá ligado? A noite é escuro, tá ligado? Só que quando a Roxy vem e eles fazem essa festa de gratidão, eles colocam mais uma vela pra ficar um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais claro, pra aumentar o tom, pra fazer literalmente, pra sentir que estamos recebendo ela. Então, olha esse nível de detalhe que o diretor quis colocar pra, assim, mano, nossa, velho, sério que ele fez isso? Ele colocou só mais uma vela só pra, assim, representar o sentimento que os pais, né, que o Paulo e a Zenis tava agradecendo que o professor tava vindo na casa deles, uma festa, cara, velho. Quando eu olhei isso, cara, eu falei, meu Deus do céu. Além disso, né, eu falei do prato. Quando o Rudeus está comendo no prato na casa dele, é prato de madeira. Só que quando ele vai mudando para outros continentes na casa, no castelo da Ares, o talher e as comidas, tipo das comidas mudam também, né? Virar aquela coisa mais chique, de vidro, tem cor, tudo bonitinho, certo? E tudo isso é representado só na animação e não tem nenhuma explicação, certo? Na explicação está dentro do livro o Rudeus contando, olha, aqui tem esse tipo de prato e nessa casa as comidas são melhores. E isso a comida, né, no contexto geral, é muito importante no Mushoku Tensei, que ele mostra basicamente a situação que ele está, né? Por exemplo, começou na casa onde o prato era de madeira e depois foi na de vidro e depois quando ele é teletransportado lá pro puta que pariu, ele literalmente acaba enfia no galho a comida e come, tá ligado? E se ele comer, né? Se ele quiser comer também, que ele meio que, como tem um paladar mais asiático, ele gosta de comer comidas asiáticas, ele não consegue aguentar muito com as comidas ruins, certo? E a Ares observa isso, que o Rudeus ele não tá comendo mais que o normal e
E isso, a parte do Ares, né? Inclusive vou deixar para o outro vídeo, é um vídeo especial para a Ares. E além disso, a primeira parte da magia, é essa parte que está muito implícito, mas que, assim, o diretor conseguiu adaptar muito bem, é quando o Rudeus usa a primeira magia. Quando ele usa a primeira magia, o corpo dele, ele brilha, né? Debaixo dos pés, da sola dos pés até a ponta dos dedos. O que isso explica, né? É a quantidade de mana que um solo possui, né? Como a Roxy, na hora de comer a torta, ela falou, né? Como lá no continente demônio tem muita mana no solo, ali não cresce muitos vegetais, ali não tem plantações muito boas, tá ligado? Então não adianta o clima que tem. A clima é a condição. Se tem muita mana no solo, não vai conseguir, como que chama? Plantar as coisas. Isso significa que quando a Roxy veio para casa do Paulo e comeu uma torta doce, é uma das primeiras coisas doces, né? Na verdade, não é primeiras coisas doces, é porque explica que é difícil, né? Você vai conseguir ver mais tarde que é difícil de fazer cultivos lá no continente demônio, e é por isso que a Roxy ela gosta de coisas doces. Aí, voltando para a magia, né? Ou seja, o solo é o característico para magia. Então, o diretor, ele literalmente, ele fez uma animação do pé até a mão, ou seja, a magia sendo vinda do pé, não é dentro do coração que nem o Chakura, não é que nem o Ki, é literalmente a configuração do mundo que está escrito, ele aplica dentro do anime de uma forma visual e não explica nada, né? No livro tá explicado que no livro inclusive só tá escrito assim, para cada terra existe tipo de mana diferente, tipo a quantidade de mana, né? É diferente para cada terra. Isso eu achei incrível quando eu descobri essa parte, cara. E isso tudo está em como a direção ele quer mostrar o anime. Ele conseguiu pegar a light novel fazendo as melhores adaptações que eu já vi na história. Normalmente o conteúdo de originais de mangá e light novel são melhores que anime. Só que essa versão, esse Mushoku Tensei na versão de anime, o diretor conseguiu adaptar muito bem e além disso, ele conseguiu melhorar o original, tá ligado? Então essa obra é impecável, né? É muito esforço do diretor e das suas equipes. Então vamos começar sobre a primeira mensagem das 4 que eu consegui concluir dessa obra. A primeira mensagem que está sobre o título, que muitas das vezes passa batido e ninguém percebe por causa da tradução, tanto em inglês, tanto em português, é sobre o título, que se em japonês traduz como Mushoku Tensei, ela tem a segunda parte, Isekai Ittara Honkidasu, que em tradução em português significa a reencarnação de um desempregado, Mushoku Tensei. Isekai Ittara Honkidasu, se eu ir num outro mundo, eu serei sério. E essa parte eu também deixei de passar por muito, né? Assim, não percebi, porque esse título ou essa obra, ela não deixa muito claro qual que é o objetivo dessa obra como todo. Por exemplo, a maioria dos isekais hoje em dia tem títulos longos por causa do Mushoku Tensei, que tem esse título longo. Ele foi o pioneiro dos isekais que existem hoje, inclusive com esses títulos longos, que é, por exemplo, eu vou virar slime, comer uma mina e agora eu dominei o planeta inteiro, eu vou ser o rei demônio, o boiadeiro dos pokémons e vou derrotar o Yusha, etc, né? Só que o Mushoku Tensei, ele não tem um tema claro, é literalmente, se eu ir num outro mundo, eu vou viver essa vida seriamente. E depois de ler toda essa obra e assistir, né, você meio que fica pensando, né, assim, qual que é o objetivo do título? E depois que você vê tudo, você percebe que literalmente é apenas isso, que ele diz, eu vou viver essa vida seriamente, eu não vou ficar me procrastinando mais, eu não vou ficar que nem da outra vez da vida, falhando e desistindo das coisas, e valorizar as coisas que você ganhou nessa vida, tais como família, amigos e novas conexões, conviver com elas seriamente. Um conceito de viver seriamente é bem difícil de
conceituar, na verdade é ambíguo, né? Não tem uma resposta certa, mas talvez seria uma resposta, não uma resposta, uma mensagem que o autor tá querendo dar pra nós, que você tem que viver uma vida a sério, tá ligado? Parece que eu não ligava, né, alguma coisa dentro da minha cabeça, e depois que eu descobri, eu falei, cara, eu não tava vivendo minha a sério, porque eu fui dessa forma, né? Eu não tava vivendo essa vida, minha vida seriamente, eu só tava lá divertindo, né? Vamos na segunda mensagem. E a segunda mensagem é sobre a consideração do Rudeus com o pai. E eu acho que essa segunda mensagem talvez seja a principal mensagem desta obra. Que o Rudeus, né, como a gente já sabe, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, natural. Ele é uma alma reencarnada. Então, os pais do Rudeus, eles são pais fisicamente, mas dentro do Rudeus, ele não considera ainda o Paulo e a Zenith como o pai. E o que isso, né, significa é muita coisa, né? Vamos explicar parte por parte em ordem cronológica. Primeiro, quando mostra lá o Rudeus, os pais cuidando do Rudeus, né? Os pais ficando felizes com o Rudeus, cuidando do filho, lendo o livro para ele, enquanto o Rudeus tem um monólogo do Rudeus contando como é que a magia desse mundo funciona, se o que está escrito no livro é verdade ou não. E o Rudeus só vai contando e ele agindo naturalmente, né, mostrando o dia a dia dele com os pais cuidando do filho. Isso é muito normal. Só que uma coisa, o Rudeus, ele ainda não tá pensando como se fosse o filho deles, né? Aí depois, posteriormente, você vai conseguir ver que quando o Rudeus briga com Paulo, ele não chama o Paulo de pai. O Rudeus chamam os pais pelo nome. E o Rudeus ainda não percebe nisso. E quando o Rudeus, né, ele se reencontra com o pai depois do desastre de teletransporte lá, o Paulo briga com o Rudeus. Por que você ficou viajando assim, contando as coisas de forma divertida e não se preocupou com a sua família? O Rudeus tinha esquecido. Ele tinha esquecido que ele tinha a mãe, a Zenith, e as irmãs delas, né? Que a irmã já foi resolvida posteriormente. E nessa vez o Rudeus acorda que nesse mundo ele não é mais o igual daquele outro mundo. A mãe é a mãe dele, né? Não tem como negar desse fato, e o Rudeus não considerava como uma pessoa, né? E o Paulo faz descobrir essa coisa, né? E o Rudeus vai caminhando, ainda assim, tenta procurar a mãe e ainda vai. E depois disso, que fica mais foda, quando descobre a dungeon que a mãe está presa, né? E o pai, junto com o Rudeus, tenta salvar a mãe e infelizmente, né, vou contar o spoiler aqui, quem quiser pula 20 segundos, o Paulo morre para salvar o filho, defendendo o filho. E nessa parte, quando o Rudeus percebe que dentro dele ele não considerava o Paulo como pai, que no livro está escrito assim: "Ore wa kodomo janai no ni Paulo wa chichioya datta no da", que se traduz como: sendo eu não o filho dele, o Paulo era o meu pai. O Paulo defendeu o filho, o Rudeus, porque o Rudeus é o filho do Paulo. O Rudeus, ele chamava, né, o Paulo, o pai, como Paulo, tá ligado? Então, e a Zenith e a mãe como Zenith, tá ligado? E não chamava a mãe como a mãe, né? E isso quando Rudeus percebeu que não há outro nesse mundo, e sim apenas o Paulo e a Zenith, foi aí então que o Rudeus percebe que ele perdeu o único homem que considerava ele, que esperava mais por ele e que morreu defendendo ele, protegendo ele. Então,
Agora o Rudeus, ele vai ter que tornar o homem da família. Ele não tem mais pai, nem no outro mundo e nem nesse mundo. E as irmãs também não terão mais pais, né? Então é aí o ponto onde o Rudeus decide ser um homem, né? Ele percebe, considerar que eles eram seus pais, né? Então, esse foi a segunda mensagem que eu mais gostei de toda a obra e que eu acho que é a principal. E a terceira mensagem, que talvez faz o conectivo, é sobre a família e em especial Nokopara e a Roxy. Nokopara é aquele personagem com cabeça de cavalo e nosso mestre Roxy, certo? E essa obra como um todo é muito misunderstanding. As pessoas entendem essa obra muito errado. Por quê? Né? Porque o Rudeus faz coisas muito erradas, né? E não são agradáveis. Porém, essa obra, ela preza muito pela família. Você consegue ver isso através de não apenas de um ou dois personagens, assim como acontece com Rudeus e o Paulo pro Rudeus, né? Porque se você lembrar bem, qual foi o último momento que o Rudeus se despede com a família, principalmente com a mãe? Foi literalmente quando o Paulo mandou o Rudeus pra Ghislaine, né? Para ele ser o tutor da Aerys. E aquele momento que a mãe despediu, acho que foi em quarto ou quinto episódio, foi literalmente o último momento que o Rudeus e a mãe se encontraram com a consciência, né? Que a mãe estava normal com a consciência. E o Rudeus, né? Por isso também, tô puxando o assunto da segunda mensagem, ele não considerava ainda a Zenith com a mãe. Só morou apenas 7 anos, né? Ela só cuidou. Ela só cuidou, né? Essa palavra bate muito pesado. E depois vem a Roxy e a Nokopara. E o Nokopara, né? A Roxy, ela conhece a família ideal dos sonhos. Ela conhece a família Greyroth. Roxy, né? Ela não é uma pessoa. Ela é uma pessoa, né? Fisicamente uma pessoa vamos dizer assim, da espécie demônio, né? Então ela é uma espécie que vive por mais ou menos 200 anos e que, mesmo com 200 anos, mantém a aparência jovem, né? E na tribo dela, elas conversam com a telepatia. E a Roxy era o único que não conseguia fazer esse tipo de comunicação por telepatia. Então ela se sentia muito excluída da própria tribo e por diante pela própria família, né? Porque os pais e a própria tribo não falavam o idioma. Aí a Roxy, ela sente excluída. Então ela decide sair da tribo. Aí depois ela acaba encontrando a família perfeita, né? Os ideal, todo dia feliz. Tem o Paulo, tem o Rudeus, tem como chama? O Deshi, que é o seu aluno tão perfeito, entende? E ela vai conhecendo o mundo e ela cria um sonho que eu também quero ter um tipo de família assim, né? E quando ela vai procurar o Rudeus, né, por causa do desastre lá, e se reencontra com seu amigo Nokopara, ela conversa com ele, né? E o Nokopara fala sobre o encontro dele com a turma do Dead End, que é o Ruigel de Aerys e o Rudeus, né? Ele fala que antes, né, eu trabalhava enganando as pessoas, eu fazia mal. Só que hoje, depois de encontrar o Dead End, eu não faço mais do que o necessário, né? É o mal necessário para manter vivo. Aí o o Nokopara fala, eu não faço mais o mal quanto o passado, eu faço apenas o necessário. Eu faria qualquer coisa por meus filhos, né? E ele ainda continua, né? Depois de saber a verdade da Roxy, que ela falou, né? Que ela se sentiu excluída, ela vazou da tribo dela, da vila dela. Aí o Nokopara fala, não há nenhum pai que não gosta ou que odeia o filho. Não existe. Então vai ver eles. E a Roxy, né? Ela como matura dessa vez, que
depois de sair da vila dela, né, conseguiu conhecer vários lugares do mundo, ela decide, né, reencontrar com os pais. E é nesse ponto, eu não preciso mais explicar, né? Ela descobre que todo aquele carinho que ela tinha recebido dos pais era literalmente o amor, né? Os pais, assim, nunca tiveram um momento que os pais odiavam ela. Os pais aprenderam o idioma para conseguir falar com a filha, para ensinar ela, né? Os pais fizeram todo esse trabalho e é nesse ponto onde a Roxy descobre que a família realmente um ponto e que eu senti, né, dessa vez, que a terceira mensagem não apenas restringindo em Rudeus e Paulo e não apenas também para Roxy, assim como a Ares e a Sylphie, que eu vou fazer um dia um vídeo especial sobre a Ares, né, em principal, que essa obra ela preza muito por lado dos pais e pela família. Então vamos para a quarta mensagem, que é a principal, que é a valorizando a mulher. Sim, você não escutou errado, valorizando a mulher. Essa daqui é muito mais uma interpretação minha do que uma, vamos dizer assim, uma mensagem. É muito mais um parabéns para o autor do que uma, vamos dizer assim, uma mensagem. Essa obra literalmente, né? Não tem uma obra que ela valoriza tanto a mulher quanto esse Mushoku Tensei. Sim, tô escutando. O Rudeus faz coisas erradas. O Rudeus faz coisas, assim, inimagináveis, certo? Só que, normalmente, né, as obras, hoje em dia, elas existem, as heroínas só existem só pra encher a linguiça, né, só pra... nossa, a forma de falar foi errada também, né? Só para preencher o local, né? Não tem uma mensagem de elas estarem aí. Quem são os pais delas? Qual que é o passado dela? Elas gostam do protagonista principal só porque apareceu do lado dela, entende? Ou vice-versa. E não tem um aprofundamento de personagem. Só que quando você analisa muito bem o Mushoku, você percebe uma coisa. Não tem um personagem, se eu falar assim eu tô falando tudo, mas em geral não tem personagem que não é valorizada, né, em principalmente mulher, nessa obra. Eu vou citar aqui alguns nomes só para você conseguir recapitular ou lembrar das coisas ou entender as coisas que eu falo. Por exemplo, a Roxy, né, eu já falei certo, entendeu? A Roxy tem um pai e a mãe dela. A Zenith, que foi cortado logo lá no terceiro ou quarto episódio, depois vai ter o recapítulo, né, que vai ter mais, né, que ainda não saiu no anime, a parte com a avó dela, a Ares, né, o Felipe e a mãe da Ares e a avó da Ares, né, toda uma família bem estruturada, assim, um plot bem criada, a Sylphie, né, que você fala, nossa, do nada apareceu nos primeiros episódios uma mina que era uma mina, ou era um mino, sei lá o que acaba gostando do personagem e acaba indo até o final do episódio, né, até o final do anime, quando você descobre que na verdade tem todo o plot junto com a Elinalise e que na verdade a Elinalise que você achou que era só o final dessa história com Sylphie, não, ainda tem muito mais plot com a Elinalise que vai estar lá só pro final dessa obra, se for contado. Se não for contado, ou um dia eu farei um especial talvez, falando sobre o passado da Elinalise. E além disso, a Ghislaine também, uma das personagens que passa muitas das vezes batida e esquecido. Quando o Rudeus e a Ares, ou Dead End, a turma foi lá na tribo dos bestiais, né, no jeito de falar, o Guis, não é o Guis, não, o irmão dela, né, eu não sei se é o pai ou o irmão, o tribo dela fala, como assim a Ghislaine, aquela mina lá toda louca? E o Rudeus fala, que louca o que, mano, tá ligado? Ela é quem ensinou a espada pra nós, e a Ares também protegendo ela, e todo mundo, assim, repensando, nossa, eu achava que a Ghislaine era uma pessoa que nunca conseguiria mudar da opinião dela, mas sim, a Ghislaine, ela teve a evolução dela, tipo,
foi contado muito curtamente, mas foi mostrada. A Lilia também, né? Nos primeiros episódios foi contada. A Zenith, que não foi contado nada, basicamente, que vai ter mais por futuro, foi contado também. Inclusive da Sarah, né? Que acho que na versão do anime, né? Foi largado na mão da segunda ou terceira temporada. Só que se os animadores quiser, eles vão fazer o recapítulo com a Sarah que deixou abandonado lá, que todo mundo querem saber, né? Então, pô, assim, qual é a obra que entra em tanto aprofundamento dos personagens e que traz essa mensagem da valorização da mulher como uma personagem e não como uma que, vamos dizer assim, está ali para apoiar o personagem principal, mas ela em si tem uma história, entende? Ela em si é a personagem daquele mundo, certo? E é isso uma das coisas que passa muito batido e as pessoas não entendem muito bem porque é muito difícil de entender isso. Porque essa obra é escrita na primeira pessoa, na visão do Rudeus. Então pensa bem, como que uma obra consegue descrever e a anime consegue mostrar tudo isso tão bem, sendo que essa coisa é tudo escrito na primeira pessoa, na visão do Rudeus. É muita habilidade do autor, né? Encerrando, né? Encerrando assim, mostrando que o Mushoku Tensei não é apenas uma história de um cara que reencarna em um outro mundo. É sobre um homem que recebe uma segunda chance para fazer algo melhor e se tornar uma pessoa que nunca pode ser e que por acaso isso aconteceu no mundo de imaginação. Mostrando para nós que não importa a idade que você esteja, não é tarde demais para fazer uma mudança na sua vida. Nunca é tarde demais para melhorar a si mesmo. Nunca é tarde para amadurecer como um adulto. Entre todos os personagens e os protagonistas que apareceram nessa obra, assistir isso me fez pensar sobre o propósito do Isekai sempre foi sobre isso. Não apenas mais uma aventura em um outro tempo, em um outro mundo, mas talvez apenas uma nova chance na vida. Rudy, も早くおいで。はい。そんじゃ始めるか。ロキシーちゃんの歓迎会。まるで夢のようだ。トラックにひかれて死にかけてる俺の、いや、もしそうだとしても構わない。この世界なら俺にだってできるんじゃないだろうか。人並みに生きて人並みに努力して、つまずいても立ち上がってなお前を向いて、できるかもしれない。こんな俺でも、無職の引きこもりでクズな俺でも、人生をやり直すことが、本気で生きていくことが。